Olá pessoal, que você tenha sucesso e progresso, graça e paz. Deus te abençoe, Ele pode tornar grande e forte qualquer empresa, qualquer empresário, qualquer trabalhador. Hoje é dia 1º de outubro e Deus nos dá mais um mês, graças a Deus. Quero orar e consagrá-lo. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu abro o mês de outubro. Primeiro agradecendo setembro, fechou ontem e nós só temos coisas boas para contar, testemunhos para contar, felizes com aquilo que o Senhor fez no mês de setembro, fez nas igrejas, fez no Unidos em Cristo, uma coisa assim abençoada, foi extraordinário. E abro outubro para que esses 31 dias sejam os melhores até então. É o primeiro mês desse último trimestre, é reta final. Daqui a pouco acabou o ano, passa o Dia das Crianças aí e já começa, se é que já não começou a falar de Natal, virada de ano, férias, etc. Festas e um monte de coisa. Como todo mundo sabe, o ano voa e mais esse também. Eu consagro o mês de outubro, para que ninguém desperdice a oportunidade, nem um dia, nem uma hora, nem um minuto, mas aproveite ao máximo todas as oportunidades e termine esse ano de 2025 grande e forte. Outubro, eu te abençoo. Eu te abençoo. Repreendo laços, setas e armadilhas, espíritos de doenças, engano, esfriamento, todo tipo de mal, saia em nome de Jesus. E consagro os 31 dias para vitórias, 31 dias para boas notícias, um dia melhor que o outro, de glória em glória, de graça em graça, e o fim vai ser, porque o fim é melhor do que o começo. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Tem coisas que a gente faz todo dia, gente. Comer é todo dia, beber água é todo dia, dormir é todo dia, orar também é todo dia. Ah, hoje eu não bebi água, não é uma boa notícia. Ah, hoje eu não orei, também não é uma boa notícia. Faz 2 dias que eu não durmo direito, alguma coisa está errada. Faz 2 dias que eu nem oro direito, alguma coisa está errada. Ah, eu não ando bem, não ando comendo, alguma coisa está errada. Eu não ando dormindo, alguma coisa está errada. Eu passo o dia inteiro mal, bebo água, está errado. Orar é a mesma coisa. Não ora, está errado. Passa o dia e não ora, está errado. Faz 2, 3 dias que não ora, está errado. Tem uma coisa errada. A vida pode nos pregar essa peça. Que peça? Correria, cansaço. A hora que vai ver, não tem disposição, não tem vontade. Seja uma pessoa de oração, seja um empresário de oração, seja um trabalhador que ora. Nós estamos em cidades diferentes, temos hábitos diferentes, mas um tem que ser comum, orar. Ah, eu sou uma pessoa tão boa, ore também. Eu sou uma pessoa, não faço mal a ninguém, ore também. Eu estou na igreja o tempo todo, ore também. Eu sou um obreiro exemplar, ore também. Eu sou um pastor, ore também. A oração é um alicerce, que é aquele alicerce que... Olha, eu separei aqui, eu vou ler na sexta-feira, eu ia ler na sexta-feira, mas já vou ler agora. Clame a mim e responder-te-ei. Ore continuamente. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração. Peça, ore com fé, sem duvidar. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Peçam e será dado. Todo o que pede, recebe. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Olha, Mateus, Romanos, Tiago, Marcos, 1 Timóteo, Filipenses, 1 Tessalonicenses, Jeremias 33, Isaías 55 e tantos outros textos bíblicos falando sobre a necessidade, a importância de orar. Bastava uma vez, gente. A Bíblia tem tanto crédito que bastava uma vez, um versículo, bastava 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Na tradução Almeida, orem sem cessar. Bastava uma vez. Para quem crê na Bíblia, sabe que bastava uma vez. Mas não foi uma vez. São dezenas. Só aqui, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só os que eu citei aqui agora, 10 vezes falando
sobre orar, sobre a importância de orar, sobre a necessidade de orar. Se a Bíblia repete tanto assim, é porque é mais do que importante. Se a gente encontra isso no Antigo e no Novo Testamento, encontra isso na boca dos profetas, dos discípulos, dos apóstolos e do próprio Cristo, é porque é importante. É porque é mais do que importante. Não fique aí sendo crente, aquele crente que não ora, mas aquele que ora. Ore andando, ore parado, ore sentado, ore em pé, ore de joelho, ore. O tempo todo. Está no carro? Ore. Está ouvindo louvor? Ore. Ajoelhou? Ore. Vai deitar? Acordou? Levantou? Ore. Tem orações mais rápidas, tem orações mais demoradas, seja de oração. Em nome de Jesus. Ore pela sua empresa, ore pelos seus negócios, ore pelos seus funcionários. Faça uma lista com o nome de todos os teus funcionários. Coloca no envelope, coloca em uma pasta e apresenta a Deus em oração. Coloque num papel o nome dos seus clientes, sócios, os principais fornecedores. Coloca ali numa folha o nome e apresente a Deus em oração. Tem causas da justiça. Pega lá uma cópia do processo, uma página, o número, o título, a identificação. Pega lá e coloca numa folha e ore por isso. Tem um exame médico, ore em oração. Como às vezes aquela expressão que muitos crentes têm, põe no joelho. Põe no joelho, né? Joelho significa oração. Põe no joelho. Põe a saúde no joelho. Põe os negócios no joelho. Põe os desafios no joelho. Coloca o nome dos filhos no joelho, o nome da família no joelho. Fale menos e ore mais, reclame menos e ore mais. Às vezes está lá o pai e a mãe falando do filho, falando do filho, falando do filho. Ore pelo filho. Às vezes está lá o sócio com o sócio falando do empregado, ore pelo empregado. Às vezes está lá o empregado falando do patrão, falando do gerente, falando, reclamando, apontando defeito, tal. Ore por ele. Está lá falando do cliente que não paga, ore por ele. Está lá falando da pessoa que é caloteira, ore por ela. Falar do caloteiro é fácil, é caloteiro mesmo. E orar por ele. Falar daquele é fácil, que é aquele que está dando trabalho, e orar por ele. Falar não resolve, criticar muitas vezes não resolve, ficar falando com todo mundo não resolve. Tem coisa que quanto menos gente souber, melhor. Mas no céu todo mundo tem que estar sabendo. Cada anjo, o menor dos anjos tem que estar sabendo. Por quê? Porque a pessoa abre a boca e ora. Às vezes em concordância com alguém, às vezes sozinha. Só ela no quarto. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o céu inteiro, o inferno inteiro sabem. O inferno inteiro, o céu inteiro sabem. Cada anjo sabe. Cada anjo sabe. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe seus negócios. E que a oração faça toda a diferença. Consagre seu trabalho. Consagre a sua vida. Consagre tudo que você tem. Das passagens que eu li, tem uma que está lá em Lucas, capítulo 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, disse Jesus, havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e não me preocupe com os homens, não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, está me molestando, está me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Aí Jesus disse, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam, que oram a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. E depressa. Veja Jesus contando uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Ele diz no exemplo dele, na historinha que ele contou, que o juiz não se importava com Deus. O juiz não julgou a causa da viúva porque ele faz o que é certo. Não, sou um juiz, eu tenho que fazer o que é certo. É o que está escrito, o que está na lei. Não, ele não está nem aí.
Ele não fez o que era certo porque ele se preocupava com as pessoas, coitado da pobre viúva, preciso ajudar essa pobre viúva, ela tem uma situação lá e o adversário dela está. Você precisa julgar isso? Ou se importa com Deus? Sabe, eu vou fazer isso aqui porque Deus vai agradar a Deus, é o certo diante dos olhos. Ele estava nem aí. Estava nem aí, por um tempo ele se recusou, mas de tanto a pobre viúva insistir, ele acabou cedendo. Tem coisas que é só na insistência, gente. Se você estiver muito ocupado, pegar teu celular e tem lá uma ligação de alguém, talvez você diga assim, depois eu retorno. Agora, se você pega o celular e tem 10 ligações, opa, deixa eu ver o que aconteceu, alguma coisa? 10 ligações? É isso aí. Faz toda a diferença. Poxa, você me ligou 10 vezes, deixou mensagem na caixa postal, o que aconteceu? Deixa eu ligar logo, deixa eu parar tudo, alguma coisa aconteceu. 10 vezes, 12 vezes, 13 vezes, 15 vezes, alguma coisa aconteceu. É assim ou não é? Se estiver sentado na mesa, 2, 3 pessoas sentadas na mesa, ou sentado no sofá, bate alguém na porta. Um olha para o outro, 8 olha para um, ninguém levanta. Bate alguém na porta. E ninguém quer levantar, ninguém quer atender. Se ficar batendo, alguém vai levantar. Alguém vai se manifestar. Vai lá ver, não vou, vai lá ver, alguém vai. Agora, bateu, parou, não deve ser importante. Será o que era? Não sei, não deve ser importante. Foi embora, parou, alguém da rua. Se foi importante, volta. A oração de muita gente é essa, bate 2, 3 vezes, vai embora. Faz uma ligaçãozinha, atendeu, fazer o quê? Liga 10 vezes para você ver, liga 20 vezes, liga um monte para ver, ore um monte de vezes para ver. Esse é o ensinamento de Jesus. Que você tenha um excelente mês de outubro, de muita prosperidade e sucesso. A oração é o alicerce, com certeza o alicerce, vai te ajudar a realizar esses sonhos e desejos. Deus te abençoe, um forte abraço. Que você tenha sucesso e progresso, graça e paz.